Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos em nome do seu Filho amado Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, nós vamos aqui dar mais um passo para entendermos alguns dos mandamentos que são hoje questionados pela cristandade e não sabendo eles que questionando os mandamentos estão questionando o próprio Criador, que sabe sim qual é o melhor para nós, né? Então, o nosso intuito de fazermos esses estudos, né, é de identificarmos se a justiça que o homem hoje está pregando, que o Messias veio trazer só o amor, e logo alguns mandamentos que são realmente bem duros que o Eterno deu para o seu povo, para que ele propagasse em todas as nações, que a própria Escritura diz que quão grande nação tão sábia há na terra, que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei a qual o Eterno nos concebeu. Está lá em Deuteronômio capítulo 4. Então, aquilo que é bom, que é justo, inclusive os mandamentos que são duros, não pode ser ruim, nem pode se tornar ruim com o tempo. O vinho, irmãos, que nós sabemos, ele com o tempo ele vai ficando melhor. O próprio Messias diz isso, se eu não me engano, lá em Lucas, que o melhor vinho é o vinho velho. Então, aquilo que era bom, a gente vê hoje sendo aclamado novamente, mas entre os panos. A própria sociedade que não vive segundo os costumes religiosos clamam por leis mais justas, enquanto o cristianismo passa a mão na cabeça dizendo que Jesus é só amor e esquecem-se da justiça de Jesus. Então esse estudo vai trazer a vocês mais uma parte, né? A mesma entrada. Nós vamos sempre estar relembrando qual é a melhor justiça, se é a do homem ou a de Deus. No final do estudo vocês tirem as suas conclusões. Esse estudo também tem o foco de fazer com que as pessoas que estão saindo à rua, né, que é um trabalho que nós estamos começando a fazer, tenham como parâmetro como se defender dos ataques das pessoas do sistema religioso que vão dizer que no Antigo Testamento, que eles consideram que a lei de Deus foi abolida, era só o mal. Eles não viam o contexto por que o Eterno deu tais mandamentos e qual era a finalidade e se esses mandamentos serão praticados novamente. Coisa que a gente acabou de ver no último vídeo que lancei sobre o adultério. A gente viu que existiam várias concepções. Hoje o sistema religioso, a gente está saindo na rua, a gente vê isso, que o pessoal só tem a visão de que na lei de Deus, só para o pecado do adultério, só existia uma única opção, o apedrejamento. E quando a gente começa a mostrar, segundo as escrituras, mostrar que botar a cabeça do povo para pensar um pouquinho, e eles caem em si, é notório, eles ficam espantados quando a gente só faz alguns questionamentos e eles ficam maravilhados. Eles, assim, alguns ficam maravilhados, outros ficam confusos sem acreditar porque simplesmente só foram ensinados, condicionados a pensar de uma forma. Então, quando você questiona, as pessoas ficam realmente sem saber como responder. Essa semana uma pessoa, eu comecei a falar a ele, eu disse, olha, na lei de Deus, ele disse, mas lá na lei de Deus, na lei de Moisés, o adultério era apedrejamento e Jesus veio nos ensinar que não era assim, que ele aboliu a lei do apedrejamento. Eu disse, olha, irmão, se você pensar que o próprio Jesus ensina que Moisés autorizou o povo a dar uma carta de divórcio caso o homem tivesse... a única autorização seria se a mulher tivesse adulterado. Então, a gente já se questiona. Se o senhor está me dizendo que na lei de Moisés só existia o apedrejamento como opção para o caso de adultério, aqui a gente já está vendo outra, tá? Por exemplo, se Moisés deu a carta de divórcio, autorizou que desse a carta de divórcio por causa de imoralidade sexual, que é a prostituição, o adultério, então não existia só uma lei para adultério, concorda? Então ele já parou e disse, realmente, você falou, agora tem razão. Eu disse outro ponto, irmão. Se só existisse o apedrejamento e a carta de divórcio, então o que é que a gente diz do profeta Oséias? Que ele se casou com a mulher
em prostituição. Essa mulher adulterou, teve filhas e filhos que não foram dele, e ele a aceitou de volta, ele a perdoou. Então, se o senhor está me dizendo que no Antigo Testamento só existiu o apedrejamento, a sua alegação é falsa, porque a gente já está vendo 3 opções. A primeira, o apedrejamento. O marido não perdoa, não quer mais ver aquela mulher viva, ele tem o direito de apedrejar. A segunda, o marido pega sua mulher em adultério, ou sabe que ela adulterou, ele, por amor a ela, mas não aceita continuar com ela, não a mata, mas também não quer viver com ela, dá a carta de divórcio. E a terceira opção, o marido ou pegou a mulher em flagrante adultério ou teve o conhecimento do adultério, ele simplesmente não a mandou apedrejar, não deu a carta de divórcio, mas a perdoou com a condicionante que ela vivesse em fidelidade para com ele. Então as pessoas realmente, quando param para pensar um pouco, elas veem que os argumentos do sistema religioso para os mandamentos do Eterno são frágeis, né? Então é isso que a gente está nessa série, identificando vários pontos que vão ser bem concernentes para que nós possamos caminhar na nossa fé. E nós começamos de novo com esse questionamento: a justiça do homem versus a justiça de Deus. Nesse estudo iremos fazer uma análise sobre a justiça diferencial que realmente diz a palavra do Eterno sobre alguns temas que nos tempos de hoje são bastante relevantes. No final desse estudo, você vai nos dizer se a lei que o Eterno deu a Moisés é tão má assim e se realmente ela foi abolida pelo Messias, se ela realmente era cruel e era necessário substituí-la pelo amor incondicional que é propagado nos púlpitos, pois o que vemos hoje é uma aflição do povo pedindo leis mais rigorosas. Então fica a dúvida: será que estamos praticando aquilo que o Messias nos disse? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então o Messias está dizendo aqui que a lei e os profetas é fazer o homem fazer tudo aquilo que você quer que seja feito a você. Então veja o que o Messias resume a lei e os profetas. Ou seja, se você deseja algo de bom para o teu próximo, é isso que é a lei e os profetas. E nós vamos abordar o assassinato, irmãos. Nesse tema nós vamos ver se realmente é da forma que é pregado nos púlpitos ou de uma forma que nós podemos ter outras opções. Porque o que é passado, muitos ateus utilizam alguns mandamentos para dar descredibilidade à palavra, porque realmente há algumas contradições, que é o que a gente vai ver mais à frente. Mas será que é como é passado? Será que é como nos púlpitos é ensinado? Por exemplo, uma pessoa matou outra, hoje ele deve ir para um púlpito, se ajoelhar e pedir perdão. Foi também mais um dos questionamentos que nós fizemos às irmãs, algumas irmãs que estavam na rua evangelizando. Nós questionamos se realmente esse tipo de abordagem acontece e se o Messias iria perdoar essa pessoa. Então, é uma incoerência muito grande você dizer, por exemplo, uma pessoa matou outra e vai no púlpito, se ajoelha e se arrepende, Jesus vai perdoar e ele amou e é isso, começa a choradeira. E a família daquela pessoa que foi morta, como é que fica? E as crianças que perderam o pai por um irresponsável, né? Realmente, se você em algum momento você teve um pecado grave e você verdadeiramente se arrependeu, eu não estou dizendo que o Messias não vai te perdoar e que o Eterno não vai te perdoar. Se você realmente se arrepender do coração e não praticar mais aquilo. Mas se você fizer isso novamente, que é o que o sistema religioso diz, que às vezes a pessoa está desviado, conheceu a verdade, aí se desviou, aí foi lá e matou ou roubou, e vai lá e pede perdão novamente, e daqui a 10 anos a pessoa se desvia novamente, matou e roubou e volta e pede perdão novamente, e o Messias vai perdoar várias e várias vezes, onde na Escritura, lá em Hebreus, fala que uma vez você tendo um verdadeiro conhecimento da palavra, sendo iluminado pelos dons da graça do Eterno, e você volta a ter pecados que são condizentes com a morte, já não há mais sacrifício para você e você crucificou ao Messias novamente. Então, o assassinato, que é o tema desse estudo, Yeshua nos ensina: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás,
mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, irmãos, se o assassinato lá, a punição era a morte, o Messias está dizendo agora que esse assassinato que o sistema religioso diz que foi abolido, a punição que seria uma morte física e também eterna, o Messias está colocando mais agravo nesse mandamento. Ele está simplesmente dizendo que se você odiar o seu irmão no seu coração, você já é um assassino e você já é réu do fogo do inferno. Então, vejam a gravidade. Então, Messias, eu não estou vendo nenhuma abolição nesse mandamento. Como também a gente viu, a gente vai fazer essa sequência de Mateus capítulo 5, a gente já falou sobre o adultério, estamos falando agora sobre o assassinato. Não está na ordem, mas a gente vai sim dando a ordem. No contexto, o mandamento descrito em Levítico capítulo 20, verso 13, foi abolido? É evidente que não. Mas a verdadeira interpretação é de que temos que acabar com o início do pecado, que levará o homem à punição exemplar, que seria a morte. Note que por não estar sobre a vigência da Torá em sua plenitude, o Messias alerta que as pessoas que praticarem tais coisas serão réus do fogo do inferno. Como mecanismo de defesa, o Messias estabelece o mandamento que está lá em Levítico, na Torá, na lei de Moisés, capítulo 19, verso 18, como uma proteção para este mandamento. Por que, irmãos, eu digo que a Torá não estava em sua vigência, em sua plenitude? Porque os romanos, eles não tratavam um assassinato como pena de morte capital, desde que passasse por um julgamento romano. Então, alguns casos existiam prisões perpétuas, em outros casos era recorrido a Roma, onde ele poderia ser liberto, mas já na Torá era uma consequência capital. Você assassinou uma pessoa, automaticamente você seria morto, porque todo Israel iria levar até o Sinédrio, até os juízes, e eles julgariam, porque a sentença do Eterno realmente é a morte para em caso de assassinato premeditado. Já nos casos romanos, existiam vários tipos de punição. Então o Messias estabelece que, como essa punição poderia ser que os romanos não julgassem conforme a Torá, porque estavam realmente alheios a julgamentos que não eram confiáveis, o Messias estabelece que se você odiar o seu irmão, guardar rancor no seu coração, você já é réu do fogo do inferno. Imagine se você matar uma pessoa. Então o Messias traz sim a Torá em sua máxima expressão, desde que os mandamentos fossem cumpríveis. A consequência descrita da lei para o assassinato é: e quem matar alguém certamente morrerá. Está lá em Levítico 24, verso 17. Os defensores dos direitos humanos e os cristãos realmente têm repúdio contra tal mandamento, que o Eterno descreve como justo. Mas utilizando os princípios colocados pelo Messias, vejamos se realmente você pensa dessa forma como antes, se tal caso acontecesse com algum familiar seu. É aqui que eu vou trazer uma pequena pausa aqui no slide e nós vamos ver um caso aqui que é bem interessante. Diz o seguinte, que é bem trágico, Menores confessam estupro coletivo de uma adolescente grávida em Uruçuí, do Piauí. Namorado foi degolado. Então, esse caso aqui chocou o Brasil, irmãos. O outro caso eu tinha até fechado. Também foi um caso gravíssimo, onde algumas pessoas mataram várias e várias pessoas. Vou até achar aqui no histórico já. Mas nesse caso aqui, diz o seguinte, que um rapaz de 19 anos, identificado como Flávio Marinho, e o estupro coletivo. A sua namorada de 15 anos, grávida de 6 meses, chocaram os moradores da cidade de Uruçuí, no sul do Piauí. Conforme a polícia, 3 adolescentes foram apreendidos, confessaram o crime e relataram durante o depoimento detalhes da barbárie nessa noite. Olha o que diz aqui, ó.
Ao abordar o casal na ponte, eles levaram a vítima para o matagal. Eles confessaram o estupro coletivo da adolescente grávida. Depois do crime, liberaram a moça. Falou. Assim que os suspeitos fugiram, a jovem saiu em busca de ajuda e iniciou a viatura policial que passava próximo ao local. Então, o que é que aconteceu, irmãos? Esses rapazes simplesmente pegaram esse casal, adolescente grávida com 15 anos, o rapaz com 19. Esse rapaz simplesmente foi amordaçado, foi e completamente, como é que eu posso dizer? Foi amarrado, e essas pessoas simplesmente esses 3 adolescentes simplesmente estupraram essa moça na frente do seu namorado. Depois dele não poder fazer nada, eles pegaram uma faca cega, que é o que diz mais abaixo, a hipótese, vou nem continuar, e degolaram o pescoço desse rapaz, ou seja, o mataram na frente da namorada. E ele, antes de como é que eu posso dizer, morrer, ele ainda viu todo o estupro da sua namorada e vendo ali a situação da sua criança no ventre da sua mãe. E então eu pergunto a vocês, tá? Eu tô falando aqui, eu fico indignado. Muitos direitos humanos alegam que essa pessoa é um coitado, esses 3 adolescentes, eles devem colocar a mãozinha, devem se colocar a mãozinha na cabeça. Mas eu pergunto, segundo essa palavra que o Messias está fazendo aqui, falando: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei dos profetas. Eu pergunto, você que diz que essas 3 pessoas deveriam ser perdoadas, que essas 3 pessoas deveriam ser soltas e fazem isso, você, se fosse a sua filha ou o seu filho que fizessem com você, que o Eterno te guarde desse mal, mas se ponha no coração de um pai de família que vê o seu filho sendo morto dessa forma, você queria o que acontecesse com essas pessoas? Eu não estou dizendo, irmãos, que nós devemos estar acirrando a violência e nós devemos estar colocando a violência como uma prioridade. Mas isso não é violência, irmãos. Isso é simplesmente uma retribuição desse mal. E eu lhe digo, esses 3 adolescentes já estão soltos. Já estão soltos. E onde fica essa criança que nasceu sem um pai já? Por isso que eu coloquei esse caso. A criança já nasceu sem um pai. E essas crianças, esses 3 adolescentes, podem sim encontrar essa mãe novamente, ou até abusar a criança que nasceu dessa mãe. E eu pergunto, onde está a justiça do homem nisso? Qual é a melhor justiça? Porque esses 3 garotos, esses 3 adolescentes sendo mortos em praça pública, na frente de todos, quantos mais que têm esse mesmo pensamento idiota não se reprimiriam, não se converteriam e não fariam mais esse mal? Por isso, irmãos, que não há exemplo. As pessoas matam. O caso que eu fechei ali foi de um rapaz que simplesmente a moça tinha uma filha que não era dele e ela teve outro relacionamento, estava grávida e simplesmente deixou o namorado. Tá errado também, a gente sabe, uma pessoa ter vários relacionamentos, mas enfim, não estou aqui para julgar o que essa moça fazia. Mas ela começou a namorar com esse rapaz já grávida e o cara muito ciumento. De repente o cara queria colocar o nome da filha dela, do filho, como dele. E ela não quis. E ele começou a ter ciúme dela. E de repente ela foi, por medo, se separou desse rapaz. Ele foi, rasgou a barriga da mulher com o filho e ela viu o seu filho nascer na mão, ele matando ela com a barriga aberta. E no final das contas, esse rapaz, simplesmente, por não ser pego em flagrante, ele saiu da delegacia sorrindo. Sorrindo. Eu pergunto a vocês, vocês acham que essa lei, esse mandamento do Eterno, de não matarás aquele que matar,
certamente morrerá. Num caso desse, é justo ou injusto? Chegamos, peço perdão. Não matarás, está lá em Êxodo capítulo 13. A tradução verdadeira desse versículo, irmãos, é não assassinarás, ou seja, não premeditarás uma morte. Muitos questionam que o Eterno é controverso, pois ele diz nos seus 10 maiores mandamentos que não devemos matar, mas depois ele ordena. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então, você pega o mandamento de não matarás, e o Eterno está dizendo aqui, matarás a todos, inclusive crianças de peito. Por isso que os ateus dizem que há controvérsia na Bíblia. Mas o mandamento, irmãos, é não assassinarás. Mas por que o Eterno deu esse mandamento e essa sentença ao povo de Ameleque? Ameleque foi o primeiro povo que veio combater o povo de Israel, não quis ajudá-los depois que eles saíram do Egito. E quando eles invadiram a terra prometida, o primeiro povo que foi destemido a enfrentar o povo de Israel, todas as nações ali estavam com medo, mas o primeiro que se levantou e viu o povo num deserto, passando por dificuldades e privações, eles foram lá e atacaram o povo do Eterno. Então, por isso o Eterno teve esse furor contra Ameleque. Por quê? Quando eles atacaram o povo do Eterno, eles mostraram que eles incentivaram as outras nações assim a perderem o medo e ir para cima do povo do Eterno e a matá-los. Então o Eterno, como eles foram primeiro a desrespeitar e não oferecer primeiramente uma ajuda, se arrependendo das suas más práticas, eles foram os primeiros corajosos a fazerem o mal. Então o Eterno vai retribuir para sempre essa malvadeza, esse ato pecaminoso contra o povo de Ameleque. Então ele manda que sejam mortos todos de Ameleque. Todos os descendentes de Ameleque deveriam ser mortos, desde as mulheres até as crianças de peito. Mas por que isso? Vamos ver no contexto? Realmente existem sentenças duras para alguns povos que tentaram aniquilar o povo do Eterno. Exatamente, Ameleque queria aniquilar o povo do Eterno. Uma delas foi dada contra o povo de Ameleque, que tentou destruir o povo do Eterno logo após a saída do Egito. Algumas fontes dizem que por conta da falha de Saul, o povo amalequita voltou a ser forte. Um dos seus ancestrais quase foi responsável por destruir toda a casa de Judá. Esse era Amã, filho de Agag, rei que deveria ser morto por Saul, mas que foi poupado até que o profeta Samuel cumpriu as ordens do Eterno. Mas enquanto estava vivo, conseguiu reproduzir com algumas mulheres israelitas. Está lá em 1 Samuel 15, verso 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a espada. Ou seja, Saul quase conseguiu. Ele destruiu todos os amalequitas, deixou apenas o rei. Levou o rei para Israel. Esse rei teve algumas noites com várias mulheres e teve 10 filhos. Ou seja, em pouco tempo que ele estava lá, ele conseguiu ter relações com algumas mulheres israelitas. Ele misturou a semente com várias mulheres israelitas e reproduziu teve 10 filhos, é o que a Bíblia relata. E o que acontece? Um desses 10 filhos foi Amã simplesmente, irmãos, foi aquele que quase aniquilou o povo israelita, que quase terminou com a descendência da casa de Judá. A casa de Israel havia sido dispersa e só existia a casa de Judá que estava em cativeiro. Amã quase destruiu todo o povo da casa de Judá. Quase todo o povo de Israel, né? Por assim dizer. Então, essa situação, as pessoas não entendem que o Eterno, quando mandou matar a todos,
era simplesmente para evitar que esse povo se reproduzisse, que eram os maiores inimigos do Eterno. E vocês sabiam que os descendentes de Ameleque hoje são conhecidos como o Islã? Exatamente, irmãos. Então o Islã, ele simplesmente, hoje são os descendentes de Ameleque, que são Edom, que são Ismael. Então, Ameleque simplesmente passou adiante, começou a se reproduzir e hoje nós temos a nação que persegue os cristãos, tá? Então, se esse mandamento que o Eterno deu a destruir a descendência de Ameleque totalmente fosse cumprido, hoje nós não teríamos o Islã, que simplesmente procura matar a todo o povo do Eterno. A condição de rendição. Muitos vão dizer que em todos os casos o Eterno mandava que Israel deveria invadir e destruir sem piedade, sem oferecer uma chance de salvação, ou seja, o Deus do Antigo Testamento era cruel. Mas será? Veremos que não, pois o Eterno sempre deu alternativas para os povos pagãos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 20, verso 10 ao 12. Lembrando que esse mandamento não se refere àquele povo que estava ali na terra prometida, porque aquele povo realmente o Eterno já tinha dado um decreto dizendo que eles deveriam ser todos mortos, que o povo do Eterno não deveria se misturar com aqueles povos, porque eles já tinham intrinsecamente em seu DNA, já tinham a condição dos seus antepassados que matavam seus filhos para deuses estranhos, que se pervertiam a outros deuses. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, está lá em Deuteronômio 20, verso 10 ao 12, apregoar-se-á a paz, ou seja, antes de você chegar numa cidade, quando você chega numa cidade para combater, é o que o Eterno está dizendo, você deveria, é um mandamento, primeiramente oferecer um tratado de paz. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será atribuído e te servirá. Ou seja, se eu estou invadindo, chegando numa cidade para cercar, e ofereço tratado de paz, esse povo deveria pagar um dividendo anual para o povo de Israel. E também, por consequência, Israel deveria, como era um aliado seu, Israel deveria oferecer proteção a esse povo. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. Aí sim, deveria matar todos os homens, no caso, esse mandamento não cabia para, como eu acabei de dizer, para as pessoas da cidade, da terra prometida, mas em outras nações, mas que mais adiante viriam a ser uma pedra de tropeço para Israel. Ou seja, o Eterno diz que se essas pessoas não aceitassem o tratado de rendição, o povo deveria entrar e matar todos os homens, mas as mulheres e as crianças não deveriam ser mortos. Vocês podem ler todo o capítulo 20 de Deuteronômio. Vemos que existia sim uma chance dessas pessoas sobreviverem, se rendendo ao povo do Eterno. Mas será que o Eterno mudou? O que acontecerá no Apocalipse? Onde, se o Eterno assim permitir, você que está assistindo esse vídeo estará presente. Você que critica a morte que o Eterno dá para os assassinos. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 19 e 20. Diz: o anjo lançou sua foice na terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ou seja, isso aqui, irmãos, não é um alisadozinho de cabeça que o Eterno vai dar e vai dizer: eita, meu filho, você é bonzinho. O Eterno vai simplesmente destruir essas pessoas. Apocalipse 16, verso 21. Isso é no Novo Testamento, irmãos. Muitos não dizem que é só o Antigo Testamento, que era mal. Vamos ver se essas atribuições que o Eterno está dizendo no Novo Testamento são más também. Onde nós estamos vendo, na verdade, que não seja uma maldade ou uma coisa ruim que o Eterno está fazendo. O Eterno está trazendo justiça. Apocalipse 16, verso 21 diz:
E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, 30 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O próprio Eterno vai apedrejar os rebeldes, assim como era no Antigo Testamento. O próprio Eterno vai estabelecer novamente o apedrejamento. Aqui, irmãos, a gente vê esse slide, a maldição, que em hebraico é a palavra Alá. Lembra que eu falei que os descendentes de Ameleque são hoje o Islã? E o Islã cultua um Deus chamado Alá, que em hebraico é a mesma palavra para maldição. Então veja o que está dizendo aí da descendência dos Amalequitas. Veja o que está escrito no Alcorão sobre o povo do Eterno. Isso é só um pequeno trecho, tá? Olha como forjam mentiras acerca de Deus, ou seja, do Deus Alá. Eles estão dizendo que o povo do Eterno forjam mentiras acerca de Alá. Isso só por si só. Isso só por si só é um verdadeiro delito. Não reparaste naqueles que foram agraciados com uma parte do livro, ou seja, como eles acreditam em Moisés, acreditam nos profetas, mas o que é que eles acreditam? Que a descendência abençoada não é a descendência de Ismael, de Isaac e de Jacó. Eles acreditam que a descendência abençoada de Abraão, eles têm Abraão como pai da fé, mas a descendência abençoada é a de Ismael e de Esaú. Entenderam? Por isso que eles estão dizendo aqui que eles foram agraciados com uma parte do livro. Creem em feitiçaria e no sedutor, em Satanás. E dizem aos incrédulos: estes são mais bem encaminhados do que os fiéis. Ou seja, eles estão dizendo que os que adoram ao Eterno de Israel, e o de Revavirê, que adoram ao Messias Yeshua, que têm a fé do Messias, estes são mais bem encaminhados do que os fiéis, do que o Islã. São aqueles a quem o Eterno, a quem Deus, Alá, né, o Deus dele, amaldiçoou, e a quem Alá amaldiçoar jamais encontrará socorredor. Ou seja, eles estão dizendo que o povo de Israel é amaldiçoado. Entendeu? Possuem, acaso, uma parte do domínio? Se a possuíssem, dela não dariam os seus semelhantes, nem a mais ínfima partícula. Ou invejam os seus semelhantes por causa do que Deus, Alá, né, lhes concedeu a sua graça? Já tínhamos concedido à família de Abraão o livro, a sabedoria, além de lhe proporcionarmos um pequeno reino. Entre eles, aos que nele acreditam, bem como os que repudiam, e o inferno é suficiente como tártaro. Quanto àqueles que negam os nossos versículos, ou seja, o Alcorão, introduzi-los-emos no fogo infernal. Cada vez que a sua pele se estiver queimando, trocá-la-emos por outra, para que experimente mais e mais suplício. Sabei que o Deus, Alá dele, né, é poderoso e prudentíssimo. Ou seja, o que esses caras do Islã querem com o povo do Eterno, Israel, os Amalequitas, eles querem simplesmente fazer o povo do Eterno sofrer. Tá? E aqui eu finalizo, irmãos, essa parte aqui, com as condições para um caso de uma morte, que existia o assassinato, que é o que Deus ordena que não seja feito, não assassinarás, e a morte por inadvertência, ou seja, você está num trabalho e de repente você sem querer atinge o seu colega de trabalho com alguma ferramenta e essa pessoa morre. E então você teria sim uma condicionante, existia um pressuposto para não um assassinato, mas sim um homicídio doloso, né? Diz o seguinte: em caso de uma morte
havia uma investigação apurada sobre o crime, o homicida era levado até uma cidade refúgio, onde era julgado. Caso fosse condenado, era morto pelo vingador do sangue, algum parente. Mas se fosse absolvido, deveria viver na cidade refúgio até a morte do sacerdote daquela cidade. Serão por... Agora eu pergunto a vocês aqui, irmãos. Quem é o nosso parente hoje? O Messias nos diz, irmãos, que nós somos todos irmãos. Lá em Apocalipse, fala de pessoas que foram mortas na grande tribulação e que elas se levantam na frente do Messias e clamam por vingança, clamam por uma retribuição daqueles pecados. Mas o Messias não diz que não retribuirá, não se vingará. O Messias diz que aguardem até que se complete todos aqueles que deverão morrer por amor da palavra, da Torá. Então, o Messias diz que ele é o nosso vingador do sangue. Ele vai nos vingar. Entendeu? Então, esse é o nosso parente que vai vingar aqueles que morreram por amor do seu nome. E está lá em Números capítulo 35, verso do 15 e o verso 25 ao 28. Diz o seguinte: ó, serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para que se hospedar no meio deles. E para quem, né? Aqui está para que se hospedar. Para que ali se escolha aquele que matar alguém por engano. Ou seja, não existia, tipo assim, você matou alguém por engano, você não deveria ser morto. O Eterno dá sim as condicionantes para isso. A gente vai ver no tema de furto, né, de assalto, não roubarás, a gente vai ver que se um ladrão fosse pego em flagrante adultério, ele poderia ser morto e não aconteceria acusação nenhuma para quem o matasse. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação fará voltar à cidade de refúgio, aonde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Então eu pergunto, irmãos, qual é o nosso sumo sacerdote e por que até a morte do sumo sacerdote? Ou seja, aí é uma prefiguração de que a morte do sacerdote faria a expiação pelo pecado. Entendeu? Não deixava de ser um pecado você tirar a vida de uma pessoa, embora que por inocência. E a morte do sumo sacerdote representava que o teu pecado foi perdoado. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Então aqui nós finalizamos, mas eu vou ler só uma matéria com vocês referente a isso aqui, sobre os islâmicos, e vocês verão, eu vou questionar vocês um pequeno ponto. Que se nós analisarmos, irmão, eu não vou ler mais aquela outra matéria que é pior do que essa aí, mas vejam o que o Islã faz com o povo do Eterno. O Estado Islâmico divulga vídeo em que executa cristãos etíopes. Eles mataram cerca de 12 pessoas. Está aqui essa morte, tá? Eu pergunto a vocês, irmãos, o Eterno está olhando lá de cima. Essas pessoas matarem seus servos, que embora preguem um evangelho que não está correto, mas são servos e morreram por amor do sangue do Messias. Eu pergunto a vocês, o que o Eterno vai fazer com essas pessoas? Se fosse um parente seu, o que você queria para uma pessoa dessa? Irmãos, a natureza clama, irmãos, por isso. E eu lhe pergunto, olha o resultado de um descumprimento de apenas um mandamento do Eterno para que matasse toda a descendência de Ameleque. Se vocês já pensaram no prejuízo que seria se esse Amã conseguisse o seu intuito, destruísse a casa de Judá que estava ali representando o povo de Israel? Vocês já pensaram o que aconteceria com o povo do Eterno? Vocês já pensaram o que aconteceria no mundo sem a Bíblia? Porque a casa de Judá foi responsável a guardar a Bíblia que nós temos hoje.
guardaram o Antigo Testamento até chegar ao Messias. Então pergunte uma coisa: será que nós existiríamos ainda? Com certeza que não, irmãos. Se a Bíblia é a base de fé hoje, a base da constituição de vários países hoje, e aos poucos essas constituições estão mudando para retirar a Bíblia, se ela não existisse, irmão, não existiria mais humanidade. Eles já teriam se matado. Então, olha essa manchete. Países islâmicos, Amaleque, pretendem se unir para destruir Israel em 10 dias. Então, irmãos, eu termino aqui esse estudo, que ele possa ter servido para ele auxiliar na sua compreensão das Escrituras e para que vocês possam passar adiante a mensagem e questionando, né, se a justiça do homem realmente é melhor do que a justiça de Deus. Eu, particularmente, prefiro a justiça do Eterno. Shalom, meus irmãos. Que o Eterno vos abençoe.